A trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Agora, aqui com ele, Mestre Moraes. Estava ali falando com ele, perguntando a ele, 70? Ele nem lembra. Pense, corpinho de 30, todo da hora. Mestre Moraes, me conte, mestre, 70 anos, quantas décadas, de quanta experiência, resistência, né? No que concerne, eu quero, de primeira mão, agradecer a oportunidade de estar aqui falando do que eu mais gosto, que é a capoeira. E eu tenho sempre a oportunidade de informar e dizer que a capoeira está para mim como a água está para o peixe. Sem capoeira eu não sobrevivo. Mas são mínimo de 6 décadas de prática de capoeira e eu nunca atentei para tantos elementos, né, no bojo da subjacência da capoeira. Eu nunca atentei para o fato de que a capoeira teria tantos elementos capazes de explicar a vida. E me entristece ver, hoje, da forma como a capoeira tem sido praticada, como as pessoas, sem generalizar, têm vivido, não é, com a capoeira. Alguns vivendo da capoeira, né, sem condição de viver com a capoeira e já vivendo da capoeira. Isso tem me entristecido, mas eu assumi essa responsabilidade de 4 décadas aproximadamente, não é? Que a idade do grupo de capoeira Angola Pelourinho. Então, 4 décadas voltados para uma análise da capoeira enquanto uma manifestação holística. E é o que eu tenho feito até hoje. Eu acredito que é justamente essa relação que eu tenho com a capoeira, né? Essa relação de estar no âmago dela, buscando o âmago dela, é que me faz estar com 70 anos sem sentir, não é, que eu tenho 70 anos. Não só sentir, né? Mostrando que não tem 70 anos. Porque é justamente a capoeira, quando você lida com ela, atentando, voltada para o senti-la, ela vai rejuvenescer você por dentro e por fora. Agora, o envelhecimento, ele é proporcional à forma como você vive, não é? Aquilo que você defende. E aí eu estou falando de capoeira, eu estou falando da dança, eu estou falando do candomblé, eu estou falando da religião, não é? Especificamente candomblé. Eu estou falando disso. Quando você vive todas essas coisas de uma forma holística, vendo todos os elementos, não é, que compõem essa manifestação, então a tendência é te rejuvenescer. Mestre, e como é para o senhor mobilizar, né? Porque é Ilha de Maré, né? A gente está aí, estamos já nos preparando porque a gente vai para o dia 9 de fevereiro comemorar contigo, né? E mostrar para as comunidades que não vão poder estar lá daqui de Salvador, que muita gente vai, que a gente já está aqui chamando você para participar dessa festa de 70 anos com o Mestre Moraes. Como é para mobilizar esse povo todo e como é para o senhor receber, né, essa festa de gratidão, porque quando a gente faz aniversário que as pessoas fazem a festa para a gente, é dizer que é grato pela tua vida, né? Como é receber essa mobilização toda? Olha só, eu venho já há algum tempo preparando as pessoas para isso, né? Eu diria que os outros momentos em que nós fizemos eventos semelhantes, não é? Mas foi um treinamento para esse, não é, que nós vamos fazer a partir do dia 6 no Forte Santo Antônio, e que culminará com o dia do meu aniversário, dia 9, lá em Ilha de Maré. Bom, é um pouco complexo, porque quando você vive a cultura politicamente, você vai ter adversários, infelizmente, né? Quando, na realidade, a cultura deveria ser um elemento de aglutinação, não é? de uma parte da sociedade que se sente realmente vítima, né, de toda a articulação do sistema para desestruturar-nos enquanto agentes culturais. Bom, eu
assim, fico extremamente orgulhoso em saber que vem muitas pessoas de fora do Japão, dos Estados Unidos, da França, que virão para esse evento em Ilha de Maré. Vocês também trabalham com o intercâmbio, né? Isso, né? Tem grupos, né? Fora do Brasil, fora da Bahia, que me escolheram como orientadores dele, né? Depois de terem vivido decepções, né, dentro naquilo que eles buscavam de capoeira Angola, e depois eles descobrem, não sei porquê, eu pergunto, e o porquê teria que ser o mestre Moraes. Eu fico orgulhoso, porque é uma luz no fim do túnel diante de tudo que eu tenho visto aí. Você ser referência, ser porta de esperança para muitos. Isso para mim é de extremo orgulho, tá bem? De extremo orgulho, e ainda associando ao fato de eu estar com 70 anos, né? 70 anos, né? E saber que nós vivemos uma sociedade, eu quero falar da sociedade brasileira, em que quando você chega aos 50, você já não tem significado mais, né? É aquela coisa do bibelô de penteadeira, né? Como dizia a minha mãe. Mas não, é saber que eu estou ainda produzindo. Acabamos, por exemplo, de gravar um CD, né, que já está sendo distribuído aí no mundo todo, um CD de capoeira, gravamos em Angola, em línguas autóctones, né? E aí vem esse lado político. Por quê? Algumas pessoas, mestre Moraes, você está dando espaço para daqui a pouco gravarem um CD em língua alemã. Eu digo, tudo bem se eles tiverem uma história de colonização, mas o sentido é inverso, né? Então, são os colonizados que precisam agora fazer um movimento de descolonização. E a minha ideia, gravando esse CD lá em Angola, com um grupo de capoeira lá em Angola, exatamente em Luanda, pensando em mais um processo dentro de Angola, né, de descolonização. Aliás, eu não devo falar de descolonização falando unicamente de Angola, mas falar da África Central, os vários países, né, que já há algumas décadas vêm lutando por esse processo. Então, a cultura, e especificamente a língua, como um elemento de colonização, não é? Porque a primeira coisa que o colonizador faz quando ele coloniza é evitar que você, colonizado, fale a sua língua. Esse processo de gravar um CD de capoeira, não é? em línguas autóctones é um processo inverso ao da colonização. Então, mas para o capoeirista entender isso... Como nasce isso, mestre? Desculpe. Quando nasce essa ideia? Essa ideia é em mim, ela já existe há muito tempo, desde quando, por exemplo, eu fui aprender que eu sou mestre em História Social e o foco da minha pesquisa foi escravidão, não é? Enquanto no mestrado. E aí eu observei, não é, de como a cultura ela sofreu, não é? Sofreu dentro de todo esse processo de colonização. Me entristece chegar em Angola e ver as pessoas cantando capoeira em língua portuguesa, né? Eu queria aqui poder cantar capoeira em línguas indígenas, né? E aí eu começo, eu começo aqui, inclusive, eu dou início à busca das línguas africanas, né, nas músicas de capoeira. E aí levo esse projeto para Angola. E tudo começa com essa minha preocupação, né? Essa aflição que me traz a colonização cultural. Mestre, trazendo, o senhor falou que é historiador, né? E uma pergunta que a gente conversa nas comunidades e que eu sempre pergunto, e o senhor está me dando a liberdade, espero, de fazer a pergunta: ainda somos escravos? Nunca fomos. Nós nunca fomos escravos, nós fomos escravizados. O problema é que a sociedade, e aí eu foco na sociedade brasileira, ela tem estratégias para evitar que nós descobramos que nunca fomos escravos, nós nos deixamos escravizar. E é tão importante isso que quando você não se sente escravo ou escrava, você vai sofrer o fato de ter essa consciência. Você vai ser vítima dessa consciência, porque você vai morrer por ela. Porque
quando descobrem que você não aceita ser escravo, que você não aceita essa história de que você foi isca, então eles vão lutar para que você não tenha essa consciência. A trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale